motivo de muita alegria poder estar aqui convosco nesta manhã, agradecendo a Deus por mais um ano de aprendizado de sua palavra. E nesta manhã, os irmãos, nós juntos estamos agradecendo a Deus por mais um ano, um aniversário da escola, que é um trabalho primordial da igreja, o ensinamento de sua palavra. Como já falou o nosso supervisor, nesse segundo trimestre deste ano de 2023, estudamos já várias lições maravilhosas, muito oportunas, principalmente para os dias atuais que nós estamos vivenciando, quando trata-se dos relacionamentos entre família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Porque não há, irmãos, outra ferramenta, não há outro método mais eficiente para que possamos vencer os desafios, os problemas dentro do lar, entre a família, a não ser com os princípios e ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estudamos a primeira lição, quando a família age por conta própria, né? Isso é uma lição muito maravilhosa, quando aquele casal, eles não, Sara principalmente, por um pouco, não esperou o cumprimento da promessa, apressou-se e isso trouxe grande prejuízo. A segunda lição, a predileção dos pais para com os filhos. E estudamos ali aquele casal, cada um tinha a sua preferência por um dos seus filhos. O ciúme, um mal que prejudica a família, ali os irmãos de José, né, e trouxe ali grande prejuízo, e ídolos na família também, muito maravilhosa essa lição. Motim em família, pais zelosos e filhos rebeldes, o relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família. E hoje estaremos estudando esta lição maravilhosa, quando nos fala a respeito de criando filhos saudáveis. Sempre conversando com minha esposa, a gente às vezes, concordamos, irmãos, em algo, que uma das tarefas mais difíceis, nunca foi fácil, mas mais difíceis hoje é criar filhos. Viu, irmãos? Não deixam de ser bênção, não. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas a tarefa de educá-los, a tarefa de mantê-los no caminho do Senhor, irmãos, a cada dia que passa, vai ficando mais dificultoso, vai ficando mais difícil. E o escritor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele então elaborou esta lição 12ª, e tomou como exemplo, não poderia ser outra família, mais maravilhosa, importante e exemplar para nós do que a família de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus para todo ser. Texto áureo da nossa lição: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática já nos diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Já lemos a leitura, onde está contida o texto, glória a Deus, Mas vamos adiante. A introdução da nossa lição nos diz: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria.
Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança que estava no seu ventre, a criança concebida no ventre de Maria, era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme nos relata São João capítulo 1 e o versículo de número 14. Essa lição, irmãos, ela tem 3 objetivos. Cada objetivo, primeiro objetivo, revelar a normalidade da família de Jesus. Porque alguém pode olhar e dizer, mas a família de Jesus, né? Jesus é Deus, né? Mas nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra e nos garante que o Verbo, ele encarnou-se e fez carne. Jesus, homem, e Jesus, Deus. E ele, como homem, ele nasceu, cresceu e viveu, teve a sua educação como qualquer outra criança em Israel. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Segundo ponto, abordar as fases da vida de Jesus, conforme os evangelhos apresentam. E terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Primeiro ponto, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Uma família normal, né? E aqui, para comprovar que a família de Jesus era uma família normal, o escritor ele teve o cuidado, inspirado por Deus, de mostrar, glória a Deus, os dados gerais desta família. Quando José e Maria descendiam da família real do rei Davi, porque a promessa apontava para ele. Glória a Deus, conforme São Lucas capítulo 2, versículo 4 e o versículo de número 5, da raiz de Jessé, como já tinha profetizado o profeta Isaías, no capítulo 11 e no versículo de número 1. Veja, irmãos, há 750 anos passados, antes, né? O profeta Isaías, ele já profetizava, glória ao nome de Jesus, a respeito desta família, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia, versículo 1, diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé, olha só, e das suas raízes um renovo frutificará. Glória a Deus. O casamento de José e Maria aconteceu depois que o anjo aparece a José. Porque a Bíblia diz que Maria e José estavam desposados, ou seja, haviam noivado. E na cultura judaica da época, o noivado, irmãos, era tão levado a sério que já poderia até considerar-se como casado, já poderia valer como casado, né? Mas diz a Bíblia que eles ainda não haviam se juntado, né? Glória ao nome de Jesus. E nos mostra a palavra do Senhor que Maria aparece grávida. E agora? E José não tinha conhecido a Maria ainda. Essa palavra conhecer, os irmãos sabem que é a intimidade entre o casal para a geração dos filhos. E então não tinha ainda havido este contato físico. E agora aparece Maria grávida. E a Bíblia diz que José era um homem justo, porque não queria difamar Maria. Ele sabia que Maria era uma crente de verdade, temente ao Senhor.
ele intentou secretamente deixá-la, não é? Para que isso não viesse trazer consequências para Maria. Segundo o comentário de alguns estudiosos, dizem que o caminho ali havia, os judeus sempre eles caminhavam pelas estradas romanas para evitar de assaltantes, mas porém tinha um problema. Nesse percurso, nas estradas romanas, existiam muitos soldados romanos que ali às vezes atacavam as mulheres, né, e às vezes abusavam delas, e elas chegavam até a engravidação, né? História de alguns estudiosos que afirmam isso. A Bíblia não mostra, mas veja, e segundo alguns, eles afirmam que José, quando percebeu que Maria estava grávida, ele pensa consigo: Maria certamente foi visitar Isabel, volta agora grávida, no caminho, aí saiu algum soldado romano, abusou dela, e ela agora está grávida. Ele até então não sabia que era a obra do Espírito Santo. E para não difamar Maria, para que Maria não pudesse ser apedrejada, trazer prejuízo, aí José agora intenta deixá-la secretamente, fugir. Se ele fizesse isso, ele tomaria a responsabilidade para si. O pessoal ia entender. Ele apressou-se, não esperou, e agora conheceu Maria e ela está grávida, e ele iria tomar essa é a responsabilidade para si. Mas a Bíblia diz que intentando ele isso, né? Deus é quem conhece as intenções do coração, Deus é quem conhece o pensamento do homem, né? Deus é quem conhece todas as coisas. Aí então o Senhor envia o anjo que aparece a José e diz a ele que o que está gerado no ventre de Maria é por obra e graça do Espírito Santo. Quem está lá é o Filho de Deus, é aquele que viria para nos libertar, nos salvar de todos os nossos pecados. E após essa revelação, José recebe a Maria como sua esposa. E como na cultura judaica, né? O noivado já era considerado como um casamento, já poderia validar, não haveria problema nenhum. E então ele fez todo esse projeto, mas o projeto de Deus é maior do que o nosso. Amém? Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Meus queridos irmãos, segundo subponto da nossa lição, porque as horas correm muito veloz, segundo subponto diz assim: os filhos de José e Maria depois de Jesus. Isso aqui é importante a gente tecer um pouco de comentário, porque eu era de lá, eu vim de lá, eu acredito que muitos aqui também. Nem todos nasceram no Evangelho, né? E eles lá defendem a perpetuação da virgindade de Maria. Mas a palavra de Deus nos mostra que isto não tem base bíblica, que Maria permaneceu virgem até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Após isto, a Bíblia diz que José conheceu a Maria e ela gerou vários filhos. Olha o que é que diz a lição. Jesus foi o filho primogênito, o primeiro filho, conforme Lucas capítulo 2, versículo 7. E a Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. E o que é interessante, irmãos, é que no mínimo, Jesus tinha no mínimo 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, no mínimo. Porque veja o que é que diz a palavra do Senhor em São Marcos,
São Marcos, capítulo de número 6, e o versículo de número 3. São Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 3, nos diz a palavra do Senhor. Não é este o carpinteiro, né? Filho de Maria, irmão de Tiago, 1, de José, 2, de Judas, 3, e de Simão, 4, veja, 4 homens. Aí diz aqui a continuação: e não estão aqui conosco suas irmãs, está no plural, né? Pelo menos 2. Então, Jesus ele tinha no mínimo 6 irmãos. Após, né, o nascimento de Jesus, Maria teve no mínimo, a gente pode afirmar pela palavra, no mínimo, porque aqui está no plural, também não mostra a quantidade, né? Mas no mínimo 2, porque irmãs, né? Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Então isso aqui, irmão, desmonta totalmente esta teoria desse pessoal por aí, de que Maria, ela permaneceu virgem para sempre. Primeira sinopse do primeiro ponto nos diz, a conclusão, de Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel, né? Glória a Deus. Não era porque ele era Deus, o verbo divino, né, que ele mostrou os seus poderes quando criança. Não. A Bíblia vai mostrar que Jesus ele manifestou o seu poder depois de batizado no Jordão por João, com 30 anos, e deu início ao seu ministério, né? Glória ao nome de Jesus. Ali, glória a Deus, que o primeiro milagre foi fazer o quê? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Capítulo 2 de João. Transformar água em vinho. A Bíblia diz que Jesus principiou os seus milagres, né? Glória ao nome de Jesus. Porque tem muitas fontes por aí que a gente precisa ter cuidado, irmão, né? Tem fontes por aí que diz que Jesus, quando criança, veja só que heresia, fazia um pássaro de barro, depois jogava assim, o pássaro saía voando. Veja, glória ao nome de Jesus para sempre. Então, meus amados irmãos, Jesus, apesar de ser o Deus encarnado, primeiro ponto, ele nasceu numa família normal, como qualquer outra criança. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo ponto da nossa lição: modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. Glória a Deus. Veja só, Jesus, o Filho especial. E era mesmo. E Maria e José sabiam disso, porque o anjo tinha dito a eles. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. E eles sabiam disso, meus amados irmãos. Glória ao nome de Jesus. Veja o que é que diz São Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também, olha só como ele era especial. Primeiro, o santo, ele é santo, né? Glória a Deus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus, irmãos, ele era, glória a Deus, um filho especial.
para José e Maria. Glória ao nome de Jesus. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Isso aqui, irmãos, a gente traz para nós. Eu estava lendo a lição, estudando a palavra, dizendo a verdade. Porque às vezes a gente tem, né, filho que mais agrada a gente, obedece mais, que está mais perto, sim ou não? É mais carinhoso. Mas às vezes a gente tem um que dá um trabalhozinho, né, irmão? A gente chama, aí ele resiste, é aquela coisa, mas é filho. E perante eles, nós não devemos usar de predileção, preferencialismo. Não, eu vou amar mais a fulano porque ele me obedece mais, ele é mais obediente. E João aí tanto faz. Me desculpe, não é o senhor não. E fulano aí tanto faz, né? Glória a Deus. Maria e José, eles tiveram esse cuidado, essa sabedoria diferente de Isaac e Rebeca. Quando Isaac preferiu mais quem? Esaú, porque era da caça, era do seu gosto. Rebeca, Jacó era mais caseiro, estava mais perto da mãe, né? Aí houve, irmão, essa predileção e trouxe grandes prejuízos para o seio familiar. Mas Maria e José, os pais adotivos, José é pai adotivo de Jesus, eles mostram que é possível criar os nossos filhos em um ambiente saudável, baseados na palavra de Deus, tendo como base a palavra de Deus, e assim tratá-los de forma por igual. Amém? Glória ao nome de Jesus para todo sempre. A infância de Jesus, após nascer em Belém da Judéia, conforme Lucas 2, 4, 7, e Miqueias 5, 1 e 2 já havia essa profecia, porque, irmão, Jesus é todo o cumprimento das profecias reveladas na palavra de Deus. Ele é o cumprimento total da palavra de Deus, é o Senhor Jesus. É a revelação perfeita, absoluta. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais, né? Os irmãos sabem que houve ali aquele decreto e eles cada um tinha que sair para alistar-se na sua cidade natal. E então José e Maria saíram, como eram de Belém, né? Que eram descendentes de Davi. E a Bíblia diz que passando lá aqueles dias, chegou o período, os 9 meses de Maria dar à luz. E deu à luz a Jesus, o envolveu em um pano e o colocou aonde? Numa manjedoura. Aleluia. Que humildade, né, irmãos? Sendo dono de tudo, Salmo 24, verso 1. Ageu 2 e 8. Sendo o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Santo, para nos dar vitória, para nos libertar, para cumprir com a sua missão, submeteu-se, após o nascimento, ser colocado num coxo, onde se colocava comida para os animais. Veja a humildade. Glória ao nome de Jesus para sempre. E São Paulo, ele diz em 2 Coríntios 8 e 9, que ele se fez pobre para nos enriquecer. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Nosso Senhor,
teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Eu estou na infância, falando sobre a infância de Jesus, irmão. Eu estou pulando alguns pontos por causa do horário. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Isso aqui é muito interessante também. Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, muito evoluída. Uma sociedade onde quer usufruir cada vez mais de luxo. Quem não quer ter um luxo, né? Glória a Deus. Mas veja que a lição, a palavra-chave da lição é equilíbrio. Está aqui, olha. Equilíbrio. Tudo tem o seu tempo. Tem que haver um equilíbrio em tudo. Na criação dos filhos, principalmente na infância. Existem pessoas que estão trabalhando, engravida, passa aquele período, amamenta seus filhos, depois que amamenta já deixam com uma empregada. Cadê a presença paterna? Às vezes o pai trabalha, passa não sei quantos dias fora. E a mãe, irmão, já é para, na ausência do pai, estar ali presente. Mas Maria e José, eles tiveram cuidado na infância de Jesus de serem pais presentes, como nos diz aqui. Quanto ele era um pai presente, irmão, Jesus desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física. Me permita, por favor, eu não estou aqui, está aqui o nosso supervisor e o presbítero, né? Mas, veja só, nem mesmo, irmão, os avós substituem o papel dos pais. Nem mesmo os avós. Porque essa ligação é muito íntima, determinada por Deus. Glória ao nome de Jesus. E às vezes os avós, eles são muito assim, podemos dizer, deixa eu encontrar uma palavra aqui. Não, irmãos, é porque ao invés de serem duros, né, serem resistentes, muito obrigado, meus pais, sensível. Eles são muito sensíveis, né? E às vezes o pai diz assim, não, meu netinho, não sei o que e tal, né? Glória ao nome de Jesus, porque o coração é mais mole, a sensibilidade é maior, né? Glória ao nome de Jesus. Mas os pais de Jesus, irmão, tiveram esse cuidado muito grande de estar presente com Jesus Cristo, trazendo assim grande saldo positivo na vida de Jesus, tanto na alimentação, na vida espiritual, mental, né, que deve física. Glória a Deus. Nosso Senhor teve de deixar a terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus 2, 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. São Mateus capítulo 2, versículo 20 e 21. Glória ao nome de Jesus. Veja só aqui, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, porte físico, sabedoria, né, mentalmente, e graça diante de Deus, comunhão com o Senhor, né? Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Nessa idade, o menino, deixa eu ver aqui, na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém. E havia ali aquelas 3 festas principais, e todos os judeus teriam que subir a Jerusalém, né, ali para adorar o Senhor, sacrificar o Senhor. E os seus pais foram, e Jesus foi. Ao retornarem,
Diz a Bíblia que seus pais imaginariam que eles estavam ali no meio da multidão, com parentes e tal. Mas depois, 3 dias, perceberam que Jesus não estava. Consultaram parentes, tudo e nada. Voltam. E quando voltam, eles são surpreendidos. Porque a Bíblia diz que quando eles chegam no templo, encontram Jesus no interior. Dentro do templo, junto com, olha só, doutores, glória ao nome de Jesus, com os doutores, né, os especialistas na lei, mas só que Jesus fazia as perguntas e também era interrogado e respondia. E os seus pais ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus. Glória ao nome de Jesus para sempre. E quando seus pais vê, filho, por que nos fizesse isso? Glória a Deus. Nós estávamos ansiosos te procurando. Ele disse, mas por que me procuravam? Vocês não sabem que me convém tratar das coisas de meu Pai? E a Bíblia diz que Maria guardava tudo isso no seu coração. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Meus amados irmãos, temos aqui a juventude de Jesus, depois dos 12 anos aos 30 anos de idade. A adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. Após esse relato, viu, até o início do seu ministério, glória a Deus, a Bíblia, ela traz um silêncio a respeito da juventude do Senhor Jesus Cristo. Então não cabe a mim, não cabe a nós tentarmos querer forçar o texto, né? Trazer aqui cogitações, pensamentos, porque já tem tantos pregadores por aí pregando. Tem um pregador que foi pregar numa determinada congregação nossa aí, que ele disse o nome da mulher de Ló. Será que o homem é sabido? A Bíblia diz, lembrai-vos da mulher de Ló. São tantas coisas que aparecem hoje em dia, né? Mas nós devemos ter o cuidado. O que a gente pode dizer é que nesse período Jesus aprendeu o ofício de seu pai, carpintaria. Porque lá em Marcos 6:3, quando ele estava discursando, que nós já lemos, e a multidão olhando disse, não é esse o carpinteiro? Né? Então, nesse período que a gente pode, pela palavra de Deus, afirmar, é que Jesus, ele aprendeu o ofício de seu pai, a profissão de seu pai, que era carpintaria. E temos aqui, irmão, o tríplice desenvolvimento de Jesus, né? Os irmãos sabem como a palavra de Deus nos relata. Jesus crescia em sabedoria, Jesus recebeu uma educação básica que qualquer judeu receberia, ele aprendeu a ler e a escrever. Veja só, maneira normal, viu? Como qualquer outro, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura, porque, que queira que não, ele sobressaía, né, entre os demais, na sua sabedoria, porque ele também era Deus, irmãos, ele sabia da missão que tinha, e do seu relacionamento para com o Pai, né? Glória ao nome de Jesus. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a consciência, era aquilo que eu estava falando, de Jesus, a sua missão. Glória ao nome de Jesus para sempre. Consciência de Jesus quanto à natureza e missão, viu? Conforme João capítulo 1,
versículo 1 e versículo 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo. Olha aí, né? Que ele imediatamente disse que convinha tratar dos negócios do pai. Glória a Deus. E temos aqui Jesus crescia diante do templo. Por que é que me procurava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? São Lucas 12:49. Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática. Jesus era o ser mais educado que existiu. A sua forma de tratar as pessoas. Você já imaginou, camarada, saber quem é o seu traidor? E na hora que ele chegar, dizer: amigo, a que vieste? Eu tinha pegado um pedaço de coisa assim. Antes dele chegar perto de mim, eu tinha derrubado ele. Vai matar outro. Mas a gente sabe que Jesus, ele já tinha essa missão, né, irmãos? Ele tinha que passar por tudo quanto estava determinado. Isso é só para descontrair um pouco. Glória a Deus. Então veja que essa graça para com os homens era nesse sentido. E até quando ele falava, quando a Bíblia diz que ele não falava como os fariseus, né? É um versículo que eu vou encerrar já. Já passei. Me parece que é São Mateus capítulo 7. Versículo quanto, meu supervisor? Glória ao nome de Jesus. 7, 28 e 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ao versículo de número 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Meus parabéns por mais um ano de aprendizado nessa escola. Parabéns ao nosso supervisor, dirigente, o vice, todos os professores adjuntos. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Vocês não sabem o estreito que eu estava aqui, graças a Deus que já chegou, né, irmão, tendo o nosso supervisor aqui na nossa retaguarda. Mas, irmão, continue orando por mim. Deus abençoe em nome de Jesus.